meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero aqui saudar o casal diocesano, Dani e Alisson, que representam todo esse serviço do SC na nossa diocese, junto com os casais setoriais de ligação, que trabalham em prol do crescimento e da evangelização. Um serviço tão bonito, criado por um padre que foi certamente inspirado pelo Espírito Santo, Afonso, para que esse serviço pudesse resgatar as famílias. Quantos testemunhos a gente vê por esse serviço SC tão bonito? E, infelizmente, esse ano, por conta da pandemia, nós tivemos que interromper as primeiras etapas nas nossas paróquias e mais casais não tiveram a graça de experimentar aquele primeiro encontro de casais com Cristo. Porque o nosso objetivo, enquanto serviço, não é levantar apenas uma bandeira de um serviço de SC, mas a finalidade é levarmos as pessoas e, digamos mais especificamente, aos casais, a terem uma experiência profunda com Jesus Cristo, autor e consumador de todas as coisas, Ele que é capaz de modificar a nossa vida. Como ouvimos hoje no Evangelho, onde Ele curou um surdo, Jesus que estava com o seu povo, Jesus que andava em toda a região do mar da Galileia, desde Sidônia, Decápole, toda aquela região de Tiro. Jesus saía percorrendo em cidades e cidades, pregando e anunciando o Evangelho. É interessante porque a palavra Evangelho significa boa nova. E boa nova significa dizer que Jesus traz uma notícia diferente daquela que nós conhecemos. Mas que notícia é essa? Uma notícia diferente de Deus. Jesus nos traz o conhecimento de Deus que até então nós não tínhamos. Se a gente pega o Antigo Testamento, existe uma visão dada por Deus, pelos profetas, de um Deus que cuida do seu povo, mas um Deus que muitas vezes se irrita, que é zangado, que quando vê o seu povo pecando, o seu povo adorando outros deuses, é um Deus que também pune. Porém, Jesus veio trazer essa boa nova, ou seja, o Evangelho, de que Deus não é apenas aquele que pune os pecadores,
mas Deus é muito mais misericórdia. Misericórdia que nós encontramos desde a origem, desde quando a humanidade, desobedecendo a Deus, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal e pecando com a desobediência, Deus agiu desde o início da criação usando de misericórdia com a humanidade. É por isso que as Sagradas Escrituras diz nos Salmos: quem é o homem, Senhor, para deles vos lembrardes e tratardes com tanto carinho? Quem é o homem que peca, que desobedece, que se volta contra a Deus e Deus continua sendo fiel a essa humanidade? Será se nós somos dignos e merecedores do amor de Deus? Será se nós que pecamos e desobedecemos a Deus somos dignos desse amor? E aí, a resposta dessa boa nova que Jesus traz para nós. Jesus diz: Deus não é apenas aquele que pune os pecadores, mas é aquele que acolhe os pecadores querendo que eles se convertam. Porque Deus é como um pai, é como um Abba, é como um papai, que cuida e ama dos seus filhos, mesmo não sendo merecedores desta graça. Deus continua a acolher como um pai. E feliz o pai, porque acolhe com alegria aquele seu filho que estava perdido e voltou a viver, que se arrependeu dos seus pecados e voltou para junto da casa do Pai. É essa boa nova que Deus traz. E o serviço SCC tem essa finalidade. A finalidade exatamente de levar as pessoas a conhecerem esta boa nova. Ou seja, quem verdadeiramente é Deus. É o Pai das misericórdias, é aquele que acolhe, é aquele que se derrama em amor, é aquele que quer que tenhamos um encontro pessoal com Cristo. E é a nossa missão. Que bom que você acolheu essa graça na sua vida e hoje é chamado a ser também, como Cristo e como os discípulos, anunciadores. Quando a gente olha para o Evangelho de hoje, meus queridos irmãos, e a gente compreende que aqueles que buscavam a Jesus eram os mais simples, aqueles que não tinham nada em suas vidas, apenas uma fé profunda e grande em Deus. Esse homem foi ao encontro de Jesus porque ele sabia que ninguém poderia solucionar o seu problema, nem médicos, nem medicina, nada. Mas Jesus tinha a capacidade de tornar aquele homem a ouvir novamente, a falar. Por isso que ele foi ao encontro de Jesus e pediu ao Senhor que o curasse. Jesus é essa face de Deus Pai tão misericordioso que se compadece dos seus filhos, se compadece da nossa dor, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e por isso Jesus curou aquele homem e ele voltou a ouvir e a falar. Às vezes nós precisamos ter mais confiança no Senhor. Por quê? Porque muito mais nos foi dado, não apenas um conhecimento de quem é Deus, mas nos foi dado uma experiência profunda com esse amor. Você que nos acompanha e que fez um dia o SC, talvez você nem se tivesse ao conhecimento ou ao sentimento, ou ao coração, essa realidade de como é bom dizer: eu experimentei o amor de Cristo. E o serviço SC é esse serviço que tem como missão fazer com que as pessoas encontrem nesse amor de Cristo um novo ideal de vida. Cristo tem a capacidade de mudar a vida quando nós experimentamos o seu amor. Este homem surdo que não falava também, ele experimentou a compaixão de Cristo. E por isso, por mais que Jesus pedisse que eles não contassem os milagres, divulgassem o que Jesus estava fazendo, e Jesus não queria que divulgasse exatamente porque quanto mais divulgavam, mais pessoas corriam ao encontro dele.
Jesus não fazia milagres para se aparecer ou para ser uma grande estrela. Jesus fazia porque ele tinha compaixão daquele povo sofrido. Porém, aquele que experimenta algo tão profundo em sua vida, como ficar calado? Como se calar diante de uma experiência profunda de um amor com Deus? E por isso, por mais que Jesus pedisse para não falarem, eles falavam. Eles falavam não porque eram desobedientes, mas porque aquilo que os modificou foi muito profundo, foi muito forte. Então, da mesma forma, quando a gente experimenta o amor de Deus tão profundo, tão forte em nossa vida, por um encontro, por uma evangelização, por um serviço, como nós vamos nos calar diante dessa realidade? Como nos calarmos diante de uma experiência tão profunda com Cristo? É por isso que nós precisamos, enquanto serviço SCC, sermos aqueles que estão prontos para dizer sim a esse serviço, quando bate o padre na nossa porta dizendo: você, casal, foi escolhido para ser uma equipe dirigente, para coordenar uma equipe no serviço SCC, exatamente por quê? Porque nós não nos conseguimos calar diante de uma experiência profunda que tivemos com o amor de Jesus. Que bom! Essa aqui é a primeira das missas que teremos, e certamente quando passar toda essa pandemia, nós vamos nos encontrar novamente primeiro, para celebrar as primeiras etapas e sermos evangelizadores. E depois, para também testemunharmos juntos as maravilhas que Deus fez e faz na nossa vida, como fez na vida de tantas pessoas nas Sagradas Escrituras que nós temos conhecimento. Talvez o nosso nome não esteja escrito aqui na Bíblia, mas a gente também que experimentou o amor de Cristo, que teve um encontro com Ele, certamente também a nossa história é importante para que outros possam conhecer e entender que o mesmo Cristo que curou este homem, que curou a muitos, é aquele também que transformou a minha vida e transformou a sua vida. Que bom que somos serviço SCC, que bom que somos evangelizadores. Não vamos esmorecer ou desanimar, ao contrário, nos foi dada uma missão de sermos anunciadores da Boa Nova, anunciadores do Evangelho, aqueles que continuam a propagar o reino de Deus aqui no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.